Nós vamos ler a palavra de Deus no texto que vai servir de base para a nossa reflexão. Está no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Salve a sua família. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Salve a sua família. Leio a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 ao versículo 7, que dizem assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou presenteador dos que o buscam. E o versículo 7, que vai ser o versículo principal da nossa reflexão, diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Quero ler o mesmo versículo 7 na tradução da Nova Versão Internacional, que está ali da seguinte forma: Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Construiu uma arca para salvar a sua família. Senhor nosso Deus, este é o ponto alto do culto, é o momento da proclamação da Tua palavra, e nós te rogamos, te suplicamos, que pelo Teu Espírito, o Senhor possa falar a cada coração nesta noite. Estamos aqui para o encerramento do mês da família, orando pelas famílias, consagrando-as a Ti, porque este tem sido um tempo de impiedosos ataques à família. As famílias estão sangrando, muitas delas, atingidas pela traição, atingidas pelo divórcio. Tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio.
atingidas por filhos que foram tragados para o submundo das drogas, atingidos por crises financeiras e tantas outras situações que têm, Senhor, afetado as famílias de uma forma terrível. A tua igreja durante este mês, e não apenas durante este mês, vem falando e expondo e explicando e proclamando o que o Senhor diz na tua palavra sobre a importância da família. Porque a família é o ambiente mais importante na formação de uma pessoa, Senhor. E nessa hora, quando tantos vieram aqui, estão nos ouvindo, cada um identificando, Senhor, uma necessidade na sua casa, nós rogamos ao Senhor que nessa noite o teu Espírito, mediante a proclamação da palavra, possa falar a cada coração. Use o pregador, em nome de Jesus. Amém. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Quero que você veja alguns poucos slides que nós vamos projetar agora. Por favor. Este homem, chamado Orestes Lourenço Pérez, tem uma história muito interessante. Eu a ouvi em 1995, quando tive o privilégio de visitar Cuba, numa viagem missionária, um grupo de pastores batistas do Brasil, ali naquele país. A história deste homem é interessantíssima. Em 20 de março de 1991, Orestes Lourenço, que era piloto da aeronáutica cubana, alterou a rota do seu MiG-23, que ele pilotava, e em poucos minutos ele conseguiu pousar na base aérea de Key West, na Flórida. Ele desertou. E este piloto, ele exigiu apenas a liberdade da sua esposa e dos 2 filhos, um de 11 e outro de 6 anos, para que eles pudessem começar uma vida nova, fora da opressão reinante em Cuba. Fidel Castro, na época, negou o pedido que ele fez e ainda jurou que o traidor, como assim foi denominado, nunca mais voltaria a ver a sua família. Então Orestes Lourenço Pérez começou uma terrível batalha política, tentando mobilizar a imprensa nas suas greves de fome, em que ficava acorrentado a árvores, como ele fez em Nova York, em Genebra, para comover a Comissão de Direitos Humanos da ONU
E também esteve em Madrid, quando Fidel Castro lá esteve, ali fazendo visitas. E as suas greves tinham a finalidade de pleitear a libertação da sua família. Ele escapou para os Estados Unidos, mas deixou a esposa e 2 filhos. No dia 19 de dezembro, mais de um ano depois, de 1992, Orestes Lourenço Pérez alugou um Cessna muito antigo, e ele foi voando a baixa altitude para não ser identificado pelo radar, saindo da Flórida, que num voo é uma distância curta, e ele veio voando, baixa altitude. Já havia combinado com alguns turistas mexicanos que fizessem contato com a sua esposa e com seus 2 filhos, para que estivessem em determinado lugar, no norte de Cuba, porque ele voltaria para salvar a sua família. Foram 100 minutos de voo. A esposa, que vinha sendo vigiada pelas autoridades cubanas, depois de um tempo, a vigilância foi relaxada, e ela saiu com os filhos, roupa do corpo. As crianças não levavam qualquer objeto que denunciasse a iminência de uma fuga. E lá em Cuba eu ouvi o detalhe de que aquela mulher, com seus 2 filhos, saltou de um ônibus, numa estrada, na hora certa, no momento combinado, quando então vem aquela aeronave e pousa naquela estrada, e ela consegue entrar com os seus 2 filhos. A próxima foto, por favor. Aí está a foto do momento em que a esposa e os 2 filhos estão chegando na Flórida. Próxima foto, por favor. Ali está a esposa de Lourenço, seus 2 filhos, e essa história, que é verídica, está registrada num livro. A última foto, por gentileza, que está ali. Voo sobre o amanhecer, de Orestes Lourenço, que relata esse fato verídico de um homem que fez tudo para salvar a sua família. Obrigado. Assim como Noé. A Bíblia diz que Noé, avisado por Deus, preparou uma arca para salvar a sua família. É certo que as famílias estão sob intenso bombardeio. Como dissemos na nossa oração a Deus, o ambiente mais importante na formação de uma pessoa não é a escola, é a família. Não é a igreja, é a família. A igreja é parceira, é coadjuvante, é a família. É dentro do ambiente da família onde nós recebemos os maiores impactos, positivos ou negativos. Talvez eu esteja falando aqui a adultos, já com cabelos brancos, que têm na sua memória uma experiência traumática vivida no ambiente da família. Talvez mulheres já casadas, quem sabe até avós,
que tem na sua memória uma página triste de um abuso acontecido na calada da noite por alguém próximo, e às vezes até bradando, pedindo socorro, mas as pessoas não acreditavam, por causa muitas vezes ou da dependência financeira, quando era o caso de um homem, de um esposo ou de um padrasto, ou até mesmo por não acreditarem na fala de uma criança. Os anos não conseguem apagar essa experiência. O indivíduo pode administrar sem trauma, mas não consegue apagar da memória. E aconteceu dentro do lar. O dilúvio foi uma realidade. Isso é tão verdade que quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versos 36 a 39, utiliza a experiência do dilúvio para falar da volta de Cristo, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, verso de número 36. Por favor. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Falando da volta de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Por favor, pode avançar. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo faz referência a um episódio do Antigo Testamento, Ele o está chancelando, Ele está autenticando. Isso é um princípio de hermenêutica, de interpretação. Quando Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, Ele está reconhecendo a veracidade, a autenticidade do dilúvio. E aqui está a referência que é apresentada no texto de Mateus 24. O dilúvio destruiu tudo. Gênesis 6, de 5 a 7. E o escritor da carta aos Hebreus, no versículo 7 do capítulo 11, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvar a sua família. Salve a sua família. E eu quero destacar 3 coisas que se constituem princípios para quem quer salvar a sua família. Família é o bem mais precioso que nós temos. Família, para mim, é mais importante do que a igreja. Porque a igreja pode em algum momento dizer, nós não queremos mais você, pastor. Mas a família vai estar junto. Quando nós adoecemos, os amigos podem nos abandonar. Mas a família vai estar lá para nos socorrer. O bem mais precioso é a família. E as famílias estão sendo atacadas, e eu quero nessa noite, a partir da experiência de Noé, identificando o que é que Noé fez para salvar a sua casa, no propósito de lhe encorajar a fazer o mesmo
para salvar a sua família. Família aqui, entendendo o casamento, entendendo os filhos, depois os netos, porque é cíclico. Cada fase da vida tem um nível de preocupação. Nesse auditório nós temos pessoas em variados níveis de realidades familiares. Desde aquele que é casado há pouco tempo, que não tem filhos, há aquele que já tem o primeiro filho e a chegada de um primeiro filho já altera o status da família. A atenção já não é integral de um para com o outro. Imagine a mulher que deu à luz a um filho, não tem mais como dar atenção plena, sobretudo quando a criança acorda de 2 em 2 horas para mamar, e o homem não pode dar de mamar. Muda o humor, muda o corpo, e há uma perspectiva vil dessa realidade de mudança de corpo. Porque quando o homem muda de corpo, ele se torna volumoso. Ou como dizia o saudoso pastor, um homem muito culto, Ebenezer Soares Ferreira, quando o homem se torna ventribúndico, uma forma delicada de dizer barrigudo, né? As pessoas até falam assim, legal, está te tratando bem. Mas quando acontece com a mulher, e o corpo altera. Os filhos crescem, outra fase. A fase quando os filhos começam a namorar, especialmente quem tem filha. E é aquele pai que entra em pânico. Vai namorar. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Débora, ou ela começou a me namorar. O horário de terminar o namoro era às 10 horas. Como o tempo mudou, né? Hoje, não tem hora. E era muito interessante porque, especialmente o domingo, eu nunca encurtei culto para namorar. Aí terminava o culto 9 horas, tinha aquela fila de irmãos para falar com o pastor. E eu pensando, até 10 horas. Pastor, só posso conversar com o senhor? Pois não, meu irmão, minha irmã. E às vezes eu chegava lá, 10 para as 10. Pensa bem. Sentava na sala, minha sogra apresentava um cafezinho, mas de vez em quando ela passava. Eu sabia que era o relógio. Hoje é diferente. Hoje os pais não dão limites para os filhos. Não quer saber onde ele está. Às vezes, a família tem preocupação com a menina, mas não tem preocupação com o menino que vai para a casa da menina. Às vezes, menina crente, que pensa que pode cuidar da menina, mas não pode cuidar do menino que vai namorar uma menina numa família liberal. Olha o problema. Aí vem a fase dos filhos casando. Começam a sair de casa. A casa se torna grande demais, é a fase do ninho vazio. Quem é aqui que está vivendo essa fase? A casa se torna grande, há cômodos da casa que às vezes a pessoa não visita. Não é verdade? Aí pensa assim, eu precisaria ter uma casa pequena. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas a coisa é cíclica, o filho sai, o ninho vazio, casa, tem neto, aí a casa se enche outra vez. Cíclico. Salve a sua família.
Cada pessoa que adentrou aqui, o desafio dessa noite é: salve a sua família. É o maior bem que nós temos, é a nossa casa. E eu quero extrair da experiência de Noé. O que é que Noé fez para salvar a sua casa? Ele fez 3 coisas, que estão aqui no texto. Primeira delas, Noé salvou a sua família porque aprendeu a ouvir a voz de Deus. Está aí no texto. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Divinamente avisado significa que ele foi avisado por Deus. Como assim, pastor? Será que Deus falou, Noé, vem cá, de forma audível? Nós não sabemos como foi essa manifestação da voz de Deus, mas o fato é que o texto diz que ele foi avisado por Deus, e ele foi avisado por Deus porque aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através do Espírito Santo no nosso coração. Deus fala através da natureza. O Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um ensaísta francês chamado Denis Diderot dizia o seguinte: um olho e uma asa de borboleta bastam para confundir um ateu. Deus fala através da natureza. Deus fala também através da consciência. Ele fala a nossa consciência. Deus fala conosco. Fala através da pregação da palavra de Deus. Eu sei que nesta noite, quando a palavra de Deus está sendo anunciada, Deus fala através da sua palavra, e a voz de Deus nessa noite é: salve a sua família. Eu não posso salvar a sua família, mas eu posso me empenhar para salvar a minha família. Às vezes, no ministério lidamos com muitos casais com profundos problemas, e nós sofremos com eles, choramos com eles, nos angustiamos com eles, oramos com e por eles, nos esforçamos ao máximo da nossa capacidade humana para ajudar tais casais, mas sabemos de uma coisa: nós não podemos salvar a família de ninguém. Podemos ajudar, mas você pode se esforçar com a graça de Deus para salvar a sua família. Deus fala através das Escrituras, sim. Alguém disse que Deus tem 2 manuais, um é a natureza e o outro é a revelação, é a palavra. A Bíblia jamais se curvou diante da ciência, resistiu aos ataques dos céticos, sobreviveu a todos os ataques da pena humana. Cerca de 2.000 vezes a Bíblia no Antigo Testamento diz que Deus falou, que Deus deu o que escrever. Deus fala através da palavra. Aqui mesmo, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, o escritor diz assim: a palavra de Deus é viva, tem vida na palavra. Tem vida na palavra. É eficaz, dá certo, é penetrante, mais do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai lá na intimidade do ser humano.
é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe o que é isso? A palavra de Deus pregada para um auditório tão variado. E o indivíduo a recebe com a seguinte impressão: alguém contou a minha vida para o pregador. Sim ou não? Você sabe por quê? Porque ela é penetrante. Dá certo. Você já deve ter ouvido aquela história do grande pregador Dwight Lyman Moody. Grande pregador. E na biografia dele eu li um episódio muito interessante. Conta-se que numa madrugada, Dwight Lyman Moody foi acordado e foi muito clara à sua mente a seguinte voz: pega sua Bíblia, seu inário e vá à praça cantar e pregar. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pegou a sua Bíblia, o seu inário, uma noite fria, uma madrugada fria. Ele abriu o seu inário e cantou a todo pulmão, como se estivesse cantando para um grande auditório. Leu a palavra de Deus e pregou com a eloquência de um grande evangelista. Fez uma oração como de um grande intercessor. Mas não havia qualquer pessoa ali para ouvi-lo. Madrugada, fria, escura, e depois de fazer aquilo que ele entendeu que devia ser feito, fechou sua Bíblia e foi para casa continuar a sua noite de sono. Mas como a palavra de Deus é viva, é de Deus, é viva, o tempo passou, e uma ocasião Moody estava pregando numa igreja. Terminado o culto, havia um homem esperando para falar com ele. E ele então foi cumprimentá-lo e aquele homem disse assim: Senhor Moody, o senhor não me conhece, mas o senhor lembra daquela noite? E uma noite destas é tão incomum que a gente não esquece. E ele disse, prosseguiu: eu e mais 3 amigos estávamos ali atrás de um muro jogando cartas, de madrugada. De repente, de madrugada, nós ouvimos alguém orar. E pensamos assim, o que será isso? Olhamos um para o outro e ouvimos uma pregação e ficamos atentos. Ficamos prestando atenção naquela pregação, porque era inusitada, era uma coisa incomum. Ouvimos a oração que o Senhor fez naquela noite. E hoje eu estou aqui, Senhor Moody, para dizer o seguinte, que eu e os meus 3 amigos hoje somos servos de Deus, porque ouvimos a palavra naquela madrugada. Sabe por quê? Deus fala através da palavra. Noé foi divinamente avisado por Deus. Meu amigo, você quer salvar a sua casa? A Bíblia é o manual do construtor. Você quer ter uma família abençoada? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Homens que me ouvem nessa noite, vocês e nós somos os líderes espirituais das nossas casas. Podemos até delegar muito para as esposas. Mas aprendamos a ouvir a voz de Deus, como Noé ouviu, para salvar a sua família. Foi divinamente avisado. Deus fala. Deus fala. Deus fala da forma máxima através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, dizem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem
fez o mundo. Deus fala. Se você quiser salvar a sua família, aprenda a ouvir a voz de Deus. Invista na sua família. Há pessoas que regulam a sua vida pela ambição louca de ter. Elas querem ter. Não veem filhos crescerem, não veem os momentos marcantes na vida dos filhos. E chega um momento, lá depois dos 50 anos, quando ele olha para trás e faz um inventário e descobre que foi um estranho dentro de casa. Na verdade, a pandemia serviu para revelar isso. Pessoas que começaram a conviver agora o dia todo, todos os dias, e quantos casais se separaram porque se perceberam estranhos. Você quer salvar a sua família? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Você está me entendendo? Mas há uma segunda coisa que Noé fez para salvar a sua família. Está aí no verso 6. Verso 7, digo. Noé, divinamente avisado. Mas há uma segunda coisa aí no texto. Sendo temente a Deus. O homem que teme a Deus é abençoado na sua família. Por favor, Salmo 128. Pregamos sobre ele recentemente aqui. Coloque-o, por favor. Olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado ou feliz. Quem? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado quem? O homem que teme ao Senhor. Aqui o homem e a mulher que temem ao Senhor. Quer salvar a sua casa? Tenha temor de Deus. Há um texto muito lindo em Deuteronômio capítulo 28, que eu quero ler para vocês aqui no verso de 1 a 4. Deuteronômio 28. Uma bênção que o Senhor Deus mandou que fosse dada ao seu povo. Diz assim: e será que, olha a condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lembra que Noé aprendeu a ouvir a voz de Deus? Tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz, e todas estas bênçãos, verso 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Agora olha o que diz o verso 4. Bendito o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do ventre? Tome posse disso, irmão. Está aí uma promessa. Bendito o fruto do teu ventre. Mas a condição é ouvir e andar na presença do Senhor. Voltando ao texto de Hebreus 11, Noé, então, aprendeu, salvou sua família porque era
temente a Deus. Primeiro, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Segundo, se tornou um homem temente a Deus. Você quer salvar a sua família? Quero dar uma palavra muito amorosa aos pais. Você sabe o que é que gera impacto no coração do filho? Não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. O impacto do exemplo na vida de um filho é algo imensurável. Poder do exemplo. O impacto na vida de um filho quando ele entra na sala ou no quarto, ou de madrugada se levanta e ele se depara com o pai ou com a mãe, os dois juntos de joelhos, e ainda até consegue ouvir a oração deles dizendo: Senhor, transforma a vida do meu filho, transforma a vida da minha filha. É uma semente que fica gravada no coração daquele menino, daquela menina. Sabia disso? A maneira como você lida com as coisas de Deus, irmão, você está gerando algum tipo de impacto na vida do seu filho. Você quer ver o seu filho servindo a Deus com seriedade? Seja você mesmo sério com as coisas de Deus. Você quer ver o seu filho trazendo alegria para o seu coração? E quando eu falo alegria para o coração, não é alegria de saber que ele passou numa grande universidade. Às vezes há pais que se alegram porque o filho passou para uma universidade federal, para um dos cursos mais cobiçados, o curso de medicina. Ou então, para a magistratura federal, que é um dos concursos mais concorridos e mais difíceis. Mas eu quero falar da alegria que João fala na terceira epístola, no verso 4, quando ele diz: não tenho maior alegria do que esta. Qual é a alegria? Saber que os meus filhos andam na verdade. Isso não tem preço. Infelizmente, há muitos que não estão compreendendo esse princípio. Se emocionam com uma conquista material e não se incomodam com a falta de uma conquista espiritual. Que adianta ter um filho que está progredindo, mas se torna avesso à fé, indiferente ao nome de Jesus? Que adianta? Que adianta saber que aquele filho está caminhando a passos largos para a condenação eterna? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, todo pai, toda mãe deveriam dar grande importância a isso. E dizer todos os dias: Deus, salva o meu filho. Eu já falei para você aquela estratégia de madrugada. Quem é que já fez a estratégia da madrugada? Você sabe qual é a estratégia da madrugada? Seu filho está dormindo. Aí você se levanta de madrugada. Estenda a mão sobre ele. Fale baixinho: Senhor, está aqui meu filho. Está aqui minha filha. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a vida dele. Mas pastor, meu filho já é crescido, já é maior do que eu. Mas filho vai continuar sempre sendo filho, sim ou não? Você pode ter 70 anos, ele tem 50. Deixou de ser filho? Está lá dormindo marmanjo. Estenda a mão. Quero desafiá-lo a fazer isso hoje ainda. Sobretudo você que tem o filho longe da presença de Deus, ou menino e a menina que cresceram aprendendo, mas não colocaram em prática. E hoje tem uma vida divorciada daquilo que Deus quer
para a sua vida de fato. Então Noé salvou a sua família porque era temente a Deus. Primeiro, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Segundo, porque ele era temente a Deus. Está compreendendo? Está aqui no texto. Mas há uma terceira coisa que Noé fez. Você sabe o que ele fez para salvar a sua vida? Sua família? Noé salvou a sua família porque ele foi precavido. Está aí no texto. Divinamente avisado, ouviu a voz de Deus, sendo temente a Deus. E em terceiro lugar, ele fez o quê? Preparou uma arca. Sabe o que é isso? Precaução. Previsão. Vinha o dilúvio e ele se preparou. Quantos dilúvios que chegam em muitas casas. Noé construiu a arca porque acreditou no que Deus lhe falou. Foi avisado daquilo que viria e se preparou. Foi precaução. Qual é a precaução que você tem tido com a sua família? Com o seu filho, com a sua filha, com o seu casamento. Todo casamento enfrenta dificuldades. Mas quando o indivíduo se precaver e busca os elementos de ajuda, busca aconselhamento, busca atitudes preventivas e atitudes terapêuticas. Mas depende do interesse de cada um em salvar a sua família. Noé salvou a sua família. Ouviu a voz de Deus, sendo temente a Deus, e preparou uma arca. Quantos entenderam essa palavra? Você quer salvar a sua família? Sim ou não? Amém? Quantos aqui querem dizer assim, pastor, eu quero ser usado por Deus para salvar os meus filhos? Levante a mão. Pastor, eu quero ser usado por Deus para que meu filho, que já anda na presença do Senhor, ele o faça de uma forma ainda mais dedicada. Quantos querem isso? Então eu vou falando, se for o seu desejo, você vai dizer assim, amém. Ok? Quantos aqui que querem salvar a sua família, pedindo a graça de Deus para que os seus filhos sejam comprometidos com o Senhor? Amém. Não, esse amém é um amém de preguiçoso. Quantos aqui querem salvar a sua família e querem ver o filho que hoje está distante do caminho do Senhor, que volte apaixonado por Jesus? Quantos aqui querem salvar a sua família, salvando o seu casamento? Quantos aqui querem salvar a sua família, vendo os seus netos crescerem na presença de Deus? Amém, gente? Salve a sua família. Vamos ficar em pé. Daqui a pouquinho nós vamos ter o momento da oração simbólica das chaves. Simbólica. Você já pegou a sua chave? Quem é que está com a chave aí na mão? Sacuda assim, olha. Eita, que barulhinho bom. Pastor, venha ficar aqui do meu lado. Mas antes de orarmos, consagrando cada família, eu quero lhe dizer que a bênção maior em uma família é quando Jesus chega naquela casa. Chega no coração da pessoa. Jesus quer entrar na sua vida. Quer entrar na sua família. Quantas pessoas machucadas. Quantas pessoas feridas. Jesus quer curar você. Curar na alma. Mas Ele precisa que
que você o deixe entrar no seu coração. Ocasião, o Senhor Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,